ciência e a religião são os dois caminhos utilizados para o homem para alcançar a verdade. São, por isso, duas faces da mesma moeda. Mas será que entraram estas realidades tão vitais para o homem em colisão? Comprometerá isso os objetivos do homem? Durante centenas de anos, o único estudo dos céus era a astrologia. Desta, proveio a moderna astronomia. Desta, provieram a matemática e a física. A alquimia, a busca pela transmutação e pela imortalidade, gerou a ciência da química, que mais tarde se especializou em física de partículas e biologia molecular. A busca pela imortalidade é hoje feita pelos bioquímicos do ADN. Século XVII, saímos de um período em que víamos o universo como uma entidade viva e vibrante para um em que vemos o mundo como uma máquina. Descartes e Newton solidificaram este conceito ao usar a ciência e a matemática para descrever o mundo não vivo de objetos inanimados. Fizeram alguns cálculos muito bonitos e aumentaram a nossa compreensão dos sistemas não vivos. Descartes via o mundo como uma máquina. Interessava-se muito por relógios. O problema é que ele e os outros primeiros cientistas aplicaram o modelo de um relógio ou de um soldadinho mecânico aos sistemas vivos. A ideia era se compreendêssemos as partes, os diferentes componentes do sistema suficientemente bem, compreenderíamos como o sistema inteiro funciona. Isso pode ser verdade para um relógio, mas o problema é que nós não somos toda uma máquina, nem um relógio, nem um soldadinho mecânico. À medida que a ciência estudava cada vez mais intensamente o universo morto, tropeçou e revelou o mistério. No início do século XX, a influência do materialismo estava a ser posta em causa por cientistas como Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger e outros fundadores da teoria quântica que disseram ao mundo que se sondarmos suficientemente fundo a matéria, esta desaparece e dissolve-se em energia insondável. Se seguirmos Galileu e o descrevemos matematicamente, afinal o universo é nada material. O universo físico é essencialmente não físico e pode surgir de um campo ainda mais sutil do que a energia, um campo que se assemelha mais à informação, inteligência ou consciência do que a matéria. Como vocês sabem, o paradigma é o que, no fundo, permite que a ciência evolua, confere progresso à ciência. Mas, afinal, o que é um paradigma? Um paradigma é um conjunto de pressuposições implícitas, lá está, movem a ciência, que fazem parte do nosso modus operandi, não só como cientistas, mas também como indivíduos ou até mesmo como sociedade. Falemos agora de evolução e iniciativa humana. Os humanos têm uma característica: andam implacavelmente para a frente. Mesmo não sabendo para onde, eles andam para a frente. Mas no fundo acaba por ser positivo, porque na natureza tudo o que não muda, não evolui, não se transforma, acaba por estagnar e morrer. A única exceção a toda, ou melhor, o método da ciência é produzir uma conjectura acerca da realidade e depois pegarem ferramentas para a refutar. Eliminam-se as agressões e os periféricos e chega-se a um núcleo duro, conciso e seguro. Espaçosamente chega-se a este núcleo que faz parte do nosso conhecimento científico, mas como sabemos, 90% do conhecimento que hoje possuímos, daqui a algum tempo, vai, meus amigos, para o lixo. Mas é mesmo assim que tem que ser. Recordem-se daquela frase que estamos cansados de ouvir: as grandes verdades de hoje podem se tornar as grandes mentiras do amanhã.
mas é mesmo assim que tem de ser. É como um constante vai atrás e vai à frente de paradigmas e revoluções científicas que o conhecimento científico evolui. A única exceção a tudo isto é que, alguns no caminho para o agora, a religião tem funcionado como um obstáculo à evolução e iniciativa humana. E, meus amigos, sabem porquê? Porque a religião afirma que os seus princípios são invariavelmente verdadeiros, que os seus dogmas são verdades absolutas e, por isso, o homem não as pode questionar, o homem não as pode pôr em causa, não as pode refutar, não podem ser eliminados periféricos e questões, não se pode chegar ao núcleo duro, porque afinal tudo é invariavelmente verdadeiro. Isto funciona como um obstáculo ao pensamento humano, porque lembrem-se do que eu disse há bocado. Tudo que na natureza não muda, não se transforma e não evolui, acaba por estagnar e morrer. Então, alguns do caminho para o agora, a religião deixou de ter um papel determinante, na evolução e pensamento humano. E à medida que a Igreja adquiria mais poder, todos os caminhos pareciam vir de Roma. Mas deixemos esta perspectiva mais geral de evolução e iniciativa humana para uma perspectiva mais de evolução e iniciativa pessoal, característica a cada indivíduo. Vocês sabem que o certo e o errado baseiam-se num conjunto de regras. Mas regras fornecidas por quem? Regras que evoluíram a partir de quê? Meus amigos, as regras que estão na base do certo e do errado evoluíram a partir de ensinamentos, valores culturais e, sabem que mais? Conveniências políticas. Então isto leva-nos a que tenhamos que, sob o ponto de vista religioso, ter uma determinada conduta bem correta e bem orientada, de modo a que tenhamos uma vida eterna prometida pela religião. Mas, desculpem-me esta sinceridade, este caminho que nós temos que seguir, bombardeado por imposições, torna-nos verdadeiros animais repugnantes a manter da linha. Urge, então, à altura de passar à frente de um sistema de valores de certo e de errado, baseado num julgamento subjetivo e convencional, para um sistema orientado segundo valores um tanto ou quanto criativos e responsáveis. Mas começa-nos a parecer então, face a este meu palavrear, que a religião é culpada, que a religião é a verdadeira pedrinha no sapato do homem. E depois vem aquela tal história da Inquisição, das guerras santas, das perseguições, ainda vem aliviar a dor. Mas não se coloque o bode expiatório de modo total na religião. Não. A religião é culpada em alguns aspectos, mas não é só. Porque estas coisas acontecem também fora das religiões. Mas o mais importante de tudo isto é que a imagem de Deus está a mudar. Aquela imagem que tínhamos do grande Pai Branco sentado sobre as nuvens numa cadeirinha bem confortável, a beber uns chuminhos e a pentear as barbas brancas, está a mudar. Surge agora a imagem de um Deus, não só como fundador do universo, mas sim de um Deus como todo o universo. Deus é a constituição de todo o universo e entra na nossa própria constituição. Afinal, somos algo divino. Mas deixem que vos diga outra vez que ainda bem que isto está a acontecer, porque havia já quem se interrogasse qual era a marca do computador portátil de Deus. Mas essa tal pedrinha no sapato levou a uma divisão. Como a ciência e a religião estavam em conflito, separaram-se estes dois domínios. Assim, de uma forma um bocado genérica, foi assim: ciência, tu ficas encarregue de estudar a matéria; religião, ficas encarregue de estudar o espírito. Mas isto foi extremamente surpreendente, sabem porquê? Porque quando separaram estes dois domínios, chegou-se à conclusão que afinal religião e ciência não estavam assim tão separados. Sabem porquê? Porque espírito e matéria são a mesma coisa. E alguns no tempo, quando após uma divisão entre ciência e religião se deu uma nova unificação, surgiu uma nova civilização. Mas deixem-me que vos diga que nós abordamos esta perspectiva sobretudo no mundo mais ocidental, porque se repararmos no mundo oriental, este conflito entre ciência e religião não existe, porque elas funcionam como um único domínio.